Poucas cidades exerceram tanta influência sobre a história quanto Constantinopla. Durante mais de 1000 anos, ela foi considerada a joia do mundo cristão, capital de um império, centro de comércio, berço de uma das maiores civilizações da Antiguidade Tardia e da Idade Média. Mas sua importância ia muito além de seus palácios ou de suas muralhas. Constantinopla ocupava um lugar que parecia ter sido escolhido pela própria geografia. De um lado, a Europa, do outro, a Ásia, separando os dois continentes, o Estreito de Bósforo. Por aquelas águas passavam mercadorias vindas do Mar Negro, do Mediterrâneo e do Oriente. Quem controlasse aquela passagem controlava uma das rotas comerciais mais importantes do mundo antigo. Muito antes de receber o nome de Constantinopla, a cidade já existia. Era conhecida como Bizâncio, fundada por colonos gregos por volta do século VII a.C. Sua posição privilegiada permitiu que prosperasse rapidamente. Mas ninguém imaginava que aquele pequeno porto se transformaria na capital de um dos maiores impérios da história. No início do século IV, o Império Romano atravessava profundas transformações. Durante séculos, Roma havia governado um território gigantesco, mas administrar um império tão vasto tornava-se cada vez mais difícil. As fronteiras eram constantemente atacadas. As comunicações demoravam. As ameaças surgiam em diferentes direções. Foi então que surgiu um homem disposto a reorganizar o império. O imperador Constantino, o Grande. Após vencer uma série de disputas pelo poder, Constantino tornou-se o governante absoluto de Roma. Ele compreendia que o centro político do império precisava se aproximar das regiões mais estratégicas. Roma permanecia grandiosa, mas já não ocupava a posição ideal para enfrentar os desafios daquele tempo. O Oriente era cada vez mais rico, mais populoso e economicamente mais importante. Foi então que Constantino tomou uma decisão que mudaria a história. No ano 330 d.C., Bizâncio foi completamente reconstruída. Novas muralhas foram erguidas, palácios surgiram, praças, aquedutos, hipódromos, grandes igrejas. A pequena cidade transformou-se em uma nova capital imperial. Ela recebeu um novo nome, Constantinopla, a cidade de Constantino. O imperador desejava criar uma nova Roma, uma cidade capaz de representar o futuro do império. E conseguiu, pouco tempo depois. Constantinopla já era uma das cidades mais ricas e importantes do mundo, mas sua verdadeira força ainda estava por vir, porque ela não seria apenas uma capital. Ela se tornaria o coração de um império que sobreviveria por mais de 1000 anos. Mesmo quando Roma caiu, Constantinopla continuaria de pé. E suas muralhas passariam a ser consideradas praticamente impossíveis de vencer. No ano de 476 d.C., um acontecimento marcou oficialmente o fim do Império Romano do Ocidente. O último imperador romano do Ocidente foi deposto. Para muitos, era o fim de Roma. Mas essa não era toda a história. Enquanto o Ocidente mergulhava em um período de instabilidade, o Oriente continuava firme. Sua capital permanecia intacta. Constantinopla. Os próprios habitantes jamais se chamaram bizantinos. Eles se consideravam romanos. Para eles, o Império Romano nunca havia deixado de existir. Apenas continuava vivendo no Oriente. O nome Império Bizantino seria criado muitos séculos depois pelos historiadores para diferenciar essa fase do antigo Império Romano. Mas, para quem vivia naquela época, era simplesmente Roma. Com o passar das décadas, Constantinopla tornou-se uma das cidades mais extraordinárias do planeta.
Sua localização atraía comerciantes vindos de praticamente todas as regiões conhecidas. Navios chegavam carregados de seda da Ásia, especiarias, marfim, joias, peles, madeiras raras, vidros, tecidos preciosos. Mercadores de diferentes povos cruzavam suas ruas diariamente: gregos, sírios, armênios, egípcios, persas, italianos, árabes. A cidade transformou-se em um enorme centro comercial. A riqueza circulava constantemente. Mas Constantinopla não era apenas rica. Ela também era extremamente sofisticada. Suas ruas possuíam mercados organizados, palácios luxuosos, banhos públicos, aquedutos levavam água para milhares de habitantes. O hipódromo reunia multidões para corridas de bigas. Ali, não aconteciam apenas competições. Também eram realizados eventos políticos, celebrações, proclamações imperiais. O hipódromo era uma espécie de coração da vida pública da cidade. Outro símbolo marcava profundamente Constantinopla: a religião. Após a legalização do cristianismo promovida por Constantino, a cidade tornou-se um dos principais centros da fé cristã. Séculos depois, durante o governo do imperador Justiniano I, seria construída uma das obras mais impressionantes da arquitetura mundial, a Basílica de Santa Sofia. Quando foi inaugurada, no ano 537, sua enorme cúpula parecia desafiar as leis da engenharia. Durante quase 1000 anos, seria considerada a maior igreja do mundo cristão. Sua grandiosidade impressionava qualquer visitante. Para muitos, era como entrar em um pedaço do céu. Mas toda essa riqueza despertava ambição. Ao longo dos séculos, diversos povos tentaram conquistar Constantinopla: persas, ávaros, árabes, búlgaros, russos. Todos compreenderam que controlar aquela cidade significava controlar uma das regiões mais estratégicas do planeta. E, ainda assim, todos fracassaram, porque Constantinopla possuía uma defesa que parecia impossível de superar: suas muralhas. Se havia algo que transformava Constantinopla em uma cidade quase impossível de conquistar, era seu sistema de defesa. Muito antes da invenção dos canhões modernos, as muralhas da cidade já eram consideradas uma obra-prima da engenharia militar. No século V, durante o reinado do imperador Teodósio II, foi construída a maior linha de defesa que o mundo medieval conheceria. Hoje elas são conhecidas como Muralhas de Teodósio e mudariam completamente a história da cidade. Não era apenas uma única parede de pedra. Era um sistema defensivo extremamente complexo. Primeiro vinha um enorme fosso. Depois, uma muralha externa. Mais atrás, uma segunda muralha, muito mais alta e espessa. Torres eram distribuídas ao longo de toda a extensão. Delas, arqueiros podiam atingir qualquer exército que tentasse se aproximar. Mesmo que o inimigo ultrapassasse a primeira linha, ainda encontraria outra defesa ainda mais poderosa. Era uma construção pensada para transformar qualquer ataque em um enorme desgaste. As muralhas protegiam a cidade por quilômetros. Do lado voltado para o mar, a própria natureza ajudava. O Mar de Mármara, o Estreito de Bósforo e a enseada conhecida como Chifre de Ouro. Essas águas funcionavam como barreiras naturais para impedir invasões navais. Os bizantinos instalaram uma gigantesca corrente de ferro atravessando a entrada do Chifre de Ouro. Navios inimigos simplesmente não conseguiam entrar. Era como fechar um enorme portão sobre o mar. Mas as pedras não eram a única arma da cidade. Os bizantinos possuíam um recurso que aterrorizava seus adversários:
uma substância misteriosa conhecida como fogo grego. Até hoje, sua composição exata permanece desconhecida. Os registros antigos descrevem um líquido inflamável lançado contra navios inimigos. Ao atingir a água, ele continuava queimando. Para os soldados da época, era algo quase impossível de explicar. Parecia uma arma sobrenatural. Diversas frotas foram destruídas por esse recurso. Durante séculos, o fogo grego tornou-se um dos maiores segredos militares do Império Bizantino. Graças a todas essas defesas, Constantinopla resistiu a ataques sucessivos. No século VII, grandes exércitos árabes cercaram a cidade. Fracassaram. No século VIII, novos cercos aconteceram. Outra derrota. Vieram búlgaros, rissos. Diversos povos tentaram romper aquelas muralhas. Quase todos desistiram. A reputação da cidade crescia a cada nova vitória. Começou a surgir uma crença entre muitos povos. Constantinopla jamais cairia. Mas a história ensina algo importante. Toda fortaleza depende não apenas de suas muralhas. Depende também das pessoas que vivem dentro delas. Com o passar dos séculos, o Império Bizantino começou a perder territórios, perdeu riquezas, perdeu população, enfrentou guerras civis, crises econômicas, disputas internas. As muralhas continuavam fortes, mas o império que elas protegiam já não possuía a mesma força de antes. E, do outro lado da fronteira, um novo poder começava a crescer rapidamente. Os turcos otomanos. Seu jovem governante tinha apenas um sonho: conquistar a cidade que durante 1000 anos desafiou o mundo. No ano de 1453, o destino de Constantinopla finalmente seria colocado à prova. Do outro lado das muralhas estava um jovem governante. Seu nome era Mehmed II. Tinha apenas 21 anos, mas carregava uma ambição que muitos consideravam impossível: conquistar Constantinopla. Durante séculos, diversos exércitos haviam tentado. Todos fracassaram. Mas Mehmed acreditava que sua geração possuía uma vantagem que nenhuma outra havia tido: uma nova tecnologia, os grandes canhões. Para preparar o cerco, o sultão reuniu um enorme exército. As estimativas variam conforme as fontes históricas, mas muitos estudiosos acreditam que dezenas de milhares de soldados participaram da campanha. Entre eles estavam os famosos janízaros, a tropa de elite do Império Otomano, soldados extremamente disciplinados, treinados desde jovens, considerados alguns dos melhores combatentes de seu tempo. Mas a verdadeira novidade estava diante das muralhas: gigantescos canhões de bronze. O maior deles teria sido construído por um engenheiro conhecido como Orba. Seu tamanho impressionava. Cada disparo exigia horas de preparação. O estrondo podia ser ouvido a quilômetros de distância. Pela primeira vez, as lendárias muralhas de Teodósio enfrentariam uma arma capaz de abalá-las continuamente. Durante semanas, os disparos não pararam. Pedra após pedra, trechos das muralhas começavam a ceder. Mesmo assim, os defensores resistiam. Dentro da cidade, o imperador Constantino, Paleólogo, comandava a defesa. Ele sabia que estava diante da batalha mais importante da história do Império Bizantino. Os soldados reparavam as muralhas durante a noite. Quando amanhecia, os canhões voltavam a destruí-las. Era uma luta constante. Cada dia de resistência parecia um pequeno milagre. Enquanto isso, a entrada do Chifre de Ouro permanecia protegida pela enorme corrente de ferro. Os navios otomanos não conseguiam atravessá-la. Então Mehmed tomou uma decisão surpreendente. Em vez de tentar romper a corrente,
Mandou transportar dezenas de embarcações por terra. Troncos de madeira foram colocados como trilhos. Os navios foram puxados por homens e animais ao redor da colina. Quando amanheceu, a população de Constantinopla viu algo inacreditável. A frota otomana estava dentro do chifre de ouro. Aquilo que parecia impossível havia acontecido. A cidade agora era atacada também pelo lado que considerava mais seguro. Depois de quase 2 meses de cerco, chegou o ataque final. Na madrugada de 29 de maio de 1453, ondas sucessivas de soldados avançaram contra as muralhas. Após horas de combate, uma abertura foi finalmente conquistada. Os defensores já estavam exaustos. O imperador Constantino se recusou a abandonar a cidade. Segundo a tradição, lutou ao lado de seus soldados até os últimos momentos. Depois disso, desapareceu em meio ao combate. Seu corpo jamais foi identificado com absoluta certeza. Com sua morte, terminava uma história iniciada mais de 1000 anos antes. Quando os soldados otomanos entraram em Constantinopla, o Império Bizantino deixava oficialmente de existir. A cidade que durante séculos havia resistido a tantos inimigos, finalmente caía. Mas sua história estava longe de terminar, porque Constantinopla não seria destruída. Ela se transformaria na nova capital do Império Otomano e continuaria sendo uma das cidades mais importantes do planeta. Quando as muralhas de Constantinopla finalmente foram rompidas, não foi apenas uma capital que caiu. Um capítulo inteiro da história chegava ao fim. Por mais de 1000 anos, o Império Bizantino preservou parte da herança do antigo Império Romano, guardou conhecimentos da antiguidade, protegeu manuscritos gregos e romanos, serviu como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Com sua queda, o equilíbrio de poder mudou completamente. Após conquistar a cidade, Mehmed II tomou uma decisão surpreendente. Em vez de destruí-la, ele fez dela a nova capital do Império Otomano. Constantinopla continuou viva. Suas muralhas permaneceram de pé. Seus mercados voltaram a funcionar. Sua população voltou a crescer. A antiga Basílica de Santa Sofia foi transformada em mesquita. Novas construções surgiram. Ao longo dos séculos, a cidade tornou-se um dos maiores centros do mundo islâmico. Mais tarde, passaria a ser conhecida pelo nome que conserva até hoje, Istambul. Mas talvez as maiores consequências da conquista tenham acontecido longe dali. Durante séculos, grande parte do comércio entre Europa e Ásia passava por Constantinopla e pelas rotas controladas pelos otomanos. Com a expansão do novo império, os reinos europeus começaram a procurar caminhos alternativos para alcançar as riquezas do Oriente. Especiarias, seda, pedras preciosas, produtos extremamente valiosos. Essa busca por novas rotas marítimas incentivou uma série de expedições. Os portugueses navegaram pela costa africana. Os espanhóis financiaram novas viagens. Poucas décadas depois, Cristóvão Colombo cruzaria o Oceano Atlântico acreditando que encontraria um novo caminho para a Ásia. Sem imaginar, chegaria a um continente desconhecido pelos europeus. Por isso, muitos historiadores consideram a queda de Constantinopla um dos acontecimentos que ajudaram a impulsionar a era das grandes navegações. Uma cidade havia caído, mas o mundo inteiro começava a mudar. A influência de Constantinopla também permaneceu na cultura, na religião, na arquitetura, na arte. A cidade preservou tradições do mundo romano e do cristianismo oriental. Ao mesmo tempo, tornou-se um dos maiores centros da civilização otomana. Poucos lugares conseguiram reunir tantas culturas diferentes ao longo de sua história.
A história de Constantinopla começou com uma pequena colônia grega chamada Bizâncio. Transformou-se na capital do Império Romano do Oriente. Resistiu a cercos que pareciam impossíveis. Protegeu a Europa durante séculos. Tornou-se símbolo da fé cristã oriental. E, finalmente, foi conquistada por um jovem sultão que mudou o curso da história. Mas talvez o mais impressionante seja perceber que Constantinopla nunca deixou de ser importante. Ela mudou de governantes, mudou de império, mudou de nome, mas jamais perdeu sua posição como uma das cidades mais influentes do planeta. Hoje, milhões de pessoas caminham pelas ruas de Istambul, muitas delas sem imaginar que, sob seus pés, repousam as marcas de uma cidade que durante mais de 1000 anos foi considerada a ponte entre dois continentes, duas civilizações e duas eras da humanidade. Porque algumas cidades simplesmente existem, outras mudam o destino do mundo. Constantinopla foi uma delas.